Aleluia. Glória, glória. Soberano Deus, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, ó Pai, que nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, pensamentos e obras, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, nos cobre com Teu sangue, nos livra de todo mal, ó Pai. Traz, Senhor, meus irmãos que ainda estão indo do trabalho, Senhor, que ainda estão se preparando para vir, que o Senhor possa guardá-los e trazer a Tua santa paz. Ó Senhor, tenho certeza que o Senhor se faz presente aqui nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com os irmãos em João, capítulo 15, do 1 ao 16. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará, e as colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que deis e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, eu vou lhe conceda. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós. Vou passar para a equipe de louvor. Glória. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Muito pertinente o versículo que a diaconisa trouxe aqui nessa noite. Muito conhecido. Versículo 5 que ela leu aqui também, ele fala, né, que ele é a videira, nós somos as varas. E no final ele completa que sem ele nada a gente pode fazer. Sem Deus a gente não é nada. Deus continua sendo Deus. E a gente sem ele é nada. E quando a gente tem ele, a gente tem tudo. Então que essa seja a nossa motivação nessa noite. Trazer o nosso entendimento de que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. E o Salmo 127, versículo 2 diz, o salmista declara, sem Deus de nada vale trabalhar desde manhã até a noite para ganhar o pão. Deus dá o pão para os que Ele ama, mesmo que eles estejam dormindo. Então sem Deus,
De nada vale a gente acordar e trabalhar e fazer e produzir se Ele não estiver presente. Então que essa seja a nossa motivação hoje. Que o nosso entendimento, trazer ao nosso entendimento a consciência que sem Deus nada podemos fazer. Porque precisamos dele para tudo. Sem Ele a gente está perdido, irmãos. É Ele que nos dá a direção. Exalte Jesus aí onde você está. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
agindo com Deus, nós tomamos as piores decisões. Nós fazemos as piores coisas, nós falamos as piores coisas, asneiras, porque não estamos direcionados por aquele que deveria ser o nosso amigo, porque ele é um amigo fiel. Oh, Senhor, tu és digno, Senhor. Eu nada sou sem ti.
temos aqui uma caixinha, que é os pedidos de oração. Se algum irmão tiver algum pedido, queira botar aqui, tem algum irmão, pode pôr aqui algum pedido, tem? Não? Eu vou chamar o meu príncipe para orar aqui comigo. Presente que Jesus me deu de 2 metros. Amém, irmãos? Aleluia. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Presença, motivo de muita alegria estarmos aqui. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, Pai de amor, Aleluia. louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aleluia. Quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, é a porta do céu. Tirai a sandália dos pés quando chegaste neste lugar, porque este lugar é santo. Senhor, já estamos sentindo a tua presença, já podemos sentir, Senhor, a comunhão neste lugar, Senhor. Desde o momento que entramos no louvor, Senhor, das oportunidades que já teve, Senhor, já está falando aqui neste lugar. Você que entrou com um propósito no seu coração, tenha certeza que a palavra de Deus não volta vazia e vai encontrar o coração para qual foi liberado. Senhor, eis aí
Ele tem uma varoa de fogo, olha o tamanho da espada dela. Ô princesa, passa lá. Mirela, ó, Mirela, sapatinho de fogo, hein? Amém, irmãos? Oremos. Soberano Deus, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança que está aqui, Senhor, porque a tua palavra diz deixar vir os pequeninos. Que o Senhor possa guardar, Senhor, o futuro, Senhor, deles, na tua presença, a mente, Senhor, o coração, livrar de todo mal, Senhor. Que nada venha atingir eles, ó Pai, que eles possam aprender cada vez mais da tua palavra, Senhor. E estar todos os dias da sua vida na tua casa, Senhor, te servindo, ó Pai, até que o Senhor venha. Muito obrigada, Deus, pela vida deles, Senhor. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém! Oh, glória a Deus! Amém? Agora eu vou passar a palavra. É para o pastor? Vou passar para o nosso pastor a palavra, tá? Essa noite. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Aí a honra, a glória, o louvor, a exaltação, hoje, amanhã e eternamente. Já foi lido, mas vamos reler João 15. João 15. Nós vamos ler também o 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? 17. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Irmãos, não fui eu que escolhi, mas fui escolhido. Não foi você, senão Deus que te chamou, Deus que te escolheu. Existem alguns chamados que são mais fáceis que outros, mas nós fomos chamados por Deus. Talvez o chamado de um pastor seja um pouco mais complicado, né, aos olhos de um indivíduo, mas foi Deus quem chamou, e quem chama sustenta, quem chama, né, dá o suporte e mantém até o final. Talvez você foi chamado para algo. Nessa noite, nós vamos receber o irmão Alain, que foi separado pelo Senhor, foi chamado por Deus para ser o mensageiro dessa noite. Então recebamos o irmão Alain, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. A palavra do Senhor. Jesus. Glória a Deus. Sentado mesmo no seu lugar, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar com o Senhor. Eterno, maravilhoso, na tua presença, nós já nos encontramos nessa noite. Nós louvamos o teu nome, nós ouvimos a tua palavra que foi mencionada na noite deste dia. Nós te agradecemos pela tua presença real, pelo teu Espírito Santo no nosso meio, Senhor. Nesse momento, o Senhor é conhecido como o momento da palavra, e eu peço, o Espírito Santo, toma o primeiro lugar essa noite, fala aos nossos corações aquilo que tu tens para falar. Aleluia. Usa, Senhor, os lábios do mensageiro nessa noite, que ele desapareça, mas que o Senhor venha fazer apenas dele no canal do seu fluir, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Estamos na quinta-feira da providência. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria dizer para o nosso irmão que toca o violão, se por acaso, do início ao fim, o irmão se sentir tocado em fazer um som, tá bom? Deixa Deus usar o irmão, tá bom? Fique à vontade. Caso queira também ficar em silêncio, deixa
o Senhor te usar. Louvado seja Deus, eu sou um pouco curioso, sou bastante curioso, e eu fui buscar no dicionário, né, alguma explicação para a palavra providência. E é bem verdade que existem várias explicações, né, várias definições para a palavra providência, mas uma delas me chamou a atenção nessa noite, que diz assim, ó, providência, medida tomada para evitar o mal ou alcançar um objetivo, ou seja, uma ação preventiva ou resolutiva. Louvado seja Deus. É uma medida para evitar o mal ou alcançar um objetivo. Louvado seja Deus. Eu venho acompanhando, já temos algumas quintas-feiras que estamos trabalhando isso, né, pastor? Quinta-feira da providência. Louvado seja Deus. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite, ela vai colaborar para que essa providência nos alcance. Louvado seja Deus. Muitas das vezes o Senhor tem providência para a nossa vida, né? Tem providência preparada para nós, mas às vezes por um posicionamento ou uma falta de posicionamento nossa, essa providência ela demora um pouco a chegar. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, ela vai colaborar como receita, com alguns fatores para que nós possamos estar mais próximos ou efetivamente tomar posse da providência de Deus nessa noite. Todos estão comigo? Diga amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra a nossa Bíblia no livro de 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Está lá no finalzinho. Louvado seja Deus. Antes de 1 João. Capítulo 3. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos estar lendo inicialmente o verso 18. Na verdade, na carta de 2 Pedro nós leremos apenas o verso 18. Todos acharam? Está ali na tela, né? Diz assim a palavra do Senhor: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Antes de eu entrar necessariamente na mensagem a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero falar a respeito do contexto desse texto, de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. O que estava acontecendo ali? A situação é o seguinte: essa mensagem de 2 Pedro, capítulo 3, se você pegar do início ao fim, você vai observar que ela é uma mensagem escatológica. Mas não é sobre escatologia que eu quero tratar nessa noite. É uma mensagem, o capítulo 3 completo, ele vai tratar de alguns pontos, alguns temas que acontecerão bem próximo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele nos dá algumas pistas, ele na verdade nos faz umas revelações do que acontecerá com os ímpios, com aqueles que desprezaram a palavra do Senhor, com aqueles que desprezaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele começa a dizer inúmeras coisas que acontecerão próximo ao fim dos tempos. Todos entenderam até aqui? Sim. Mas não é sobre escatologia, não é sobre o fim dos tempos que eu quero falar nessa noite. Só estou passando para os irmãos porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas no final desse capítulo 3, que vai ser na verdade o foco da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, o apóstolo Pedro ele conclui com a seguinte frase: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos já um tempo, caminhando com o Senhor, desde que conhecemos a Cristo, e na nossa vida pregressa, desde que o Senhor nos aceitou, nos lavou, fomos batizados, louvado seja Deus, nós podemos observar e aprender com os nossos próprios erros e com os erros de alguns irmãos, e percebemos que
muitos deles não foram bem-sucedidos justamente por isso, porque não conseguiram administrar ou usufruir da união desses dois aspectos. Ou seja, quais aspectos? Da graça e do conhecimento. Louvado seja Deus. Marcos, nós vimos que na nossa caminhada nós temos muitos irmãos dando muito crédito para a graça e desprezando o conhecimento. Ou então fazendo justamente o contrário, se agarrando totalmente ao conhecimento e abrindo mão completamente da graça. Mas para que a providência de Deus chegue nessa noite para nossas vidas, o Senhor, Ele ministra no meu coração para que a gente consiga, a partir de hoje, administrar, correlacionar, louvado seja Deus, essa relação da graça com o conhecimento. Todos estão entendendo até aqui? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu vou fazer uma citação de um texto, de uma história que eu tenho certeza que até as crianças conhecem, já ouviram falar. Lá em Gênesis capítulo... Abre sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2. Louvado seja Deus. Nós trabalharemos bastante a Bíblia, então vou pedir a ajuda do Benjamin para estar colocando na tela ali, tá bom? Sempre que possível. Gênesis capítulo 2, verso 17. Até sua Bíblia comigo lá. Nós trataremos nessa noite da graça e do conhecimento. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler com a minha tradução, não sei se está batendo ali. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Texto clássico, todos conhecem, todos sabem do que se trata, por que foi falado isso, então não vou me apegar muito a esse ponto. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: nós fizemos citação do verso 17, mas no verso 4, qual eu não vou ler, o subtítulo fala assim: a formação do jardim do Éden. Então, o que eu quero te trazer a refletir nesse momento é o seguinte: estava ali o Éden sendo plantado, foi plantado, e Adão sendo colocado naquele lugar perfeito, naquele lugar onde ele estava diante de Deus em sua plenitude. E ali no Éden também o Senhor coloca a mulher junto com Adão, Eva. E a palavra de Deus fala que ali no Éden também começa a nascer o verde da terra, a plantação. Louvado seja Deus, começa a surgir alimentos, plantas, árvores frutíferas e animais. Então entendemos que Adão ele tinha tudo que um homem precisava para ser feliz. Alguém discorda aqui? Louvado seja Deus. No entanto, nós vivemos hoje numa sociedade a qual se dedica arduamente por busca de conhecimento. E isso não é ruim. Mas o que nós precisamos, o que na verdade o apóstolo Pedro ele nos chamou a atenção, foi que nós nos dedicássemos integralmente, de forma superior ao conhecimento de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você buscar conhecimento não é ruim, mas até para a busca de conhecimento, de qual conhecimento daquilo que você busca conhecer, você precisa ter alguns cuidados. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Estava ali Adão e Eva em perfeita situação, em perfeita vivência. E o que eles buscavam a mais? O que eles mais queriam? O que eles mais precisavam? Então, nós precisamos até mesmo na busca de conhecimento tomar cuidado com aquilo que a gente deseja conhecer. Vocês jovens, principalmente, precisam se agarrar com essa palavra. Eu já fui jovem, quer dizer, eu sou jovem, mas a juventude, ela nos requer alguns cuidados, porque justamente essa busca de conhecimento, ela se torna um pouco perigosa. Então, vocês jovens, busquem conhecimento, mas procurem conhecimento da parte de Deus. Nem todo conhecimento vai ser interessante para nós. Existem tipos de conhecimento que é melhor a gente, às vezes, nem conhecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, você ter conhecimento
é uma coisa, mas não somente ter conhecimento, a gente precisa permanecer no conhecimento. A palavra de Deus nos fala de um homem, filho de um rei bem-sucedido, chamado Salomão, filho do rei Davi. Louvado seja Deus. Ele, após assumir o trono do seu pai, louvado seja Deus, ele, em sua oração, o Senhor palestrando com ele, ele pede a Deus conhecimento. Ele pede a Deus: Senhor, eu peço que o Senhor me encha de conhecimento, porque está esse grande reinado diante de mim, eu ainda sou novo, não sei o que fazer, mas eu te peço sabedoria, eu te peço entendimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no primeiro livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Louvado seja Deus. 1 Reis 3, verso 9. Eu vou estar lendo para não estar tomando muito tempo, porque temos algumas passagens aqui. Diz assim a palavra do Senhor: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Louvado seja Deus. É apenas confirmando aquilo que foi dito. Então, Salomão, no início do seu reinado, ele, com toda a humildade e reconhecimento que precisava e necessitava do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ele pede a Deus conhecimento e sabedoria, e Deus dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E também ficou conhecido como um dos homens mais sábios, quiçá o homem mais sábio da Bíblia. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente adquirir o conhecimento e não viver, e não se agarrar, e não ir até o final com esse conhecimento. Louvado seja Deus. Porque o início da história de Salomão é um início muito lindo. Uma passagem marcante é aquela criança, né, entre as duas mães. Uma deita por cima do seu filho e aquela criança veio a falecer, e aquelas duas ficam discutindo: não, esse filho é meu, e ela troca. As crianças, todo mundo conhece essa história. E um dos destaques de sabedoria da história de Salomão é essa história dessas duas mulheres, que ele pega a espada e: então vamos cortar essa criança no meio. E a verdadeira mãe vira e fala: não, então dá para ela, porque eu prefiro que meu filho esteja vivo com outra. E ali ele entende que a verdadeira mãe não vai querer o seu filho morto. Então, ele começa muito bem, louvado seja Deus. Aleluia. Mas até mesmo o homem mais sábio, o homem que recebe de Deus, direto de Deus, a sabedoria, a palavra de Deus fala que 2 vezes o Senhor se apresenta para Salomão, para palestrar com ele, para conversar com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas no decorrer do seu reinado, na sua vida pregressa, no final do seu reinado, Salomão, ele abre mão, ele despreza todo entendimento vindo da parte de Deus, todo o conhecimento, toda a sabedoria que o Senhor depositara sobre a sua vida, ele agora simplesmente vira as costas para isso. Talvez Salomão estava cometendo justamente esse erro que o Espírito Santo propõe nessa noite que nós não cometamos. Não adianta a gente se apegar somente ao conhecimento e abrir mão da graça de Deus, do favor do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver na Bíblia o Senhor levantar homens com pouco conhecimento, mas cheio de graça. Aleluia. O exemplo disso é Davi. A palavra de Deus fala que ele vai levar alimento para os seus irmãos e procurar saber, por ordem do seu pai, se está tudo bem. E ele chega lá, quando ele vai procurar saber se os irmãos estão bem, levar os alimentos para os irmãos, nesse mesmo instante se levanta o inimigo, afrontando o povo. Não tem ninguém não que possa combater comigo? Bando de frouxo, covarde. Vê um de vocês aí. Eu sou o filisteu de Gade. E Davi se depara com aquela situação. Quem era Davi? Era guerreiro? Era experimentado na guerra, nas armas de guerra? Não tinha conhecimento tático militar nenhum, mas estava cheio da graça de Deus. Aleluia. Mas nós já vamos ver em outras passagens o Senhor levantando
precisava guiar aquele povo, louvado seja Deus, precisava estar cheio de conhecimento. E ele, por ser um homem cheio de conhecimento, agora o Senhor deposita sobre ele a graça de Deus. Você está entendendo aqui, até aqui? Louvado seja Deus. Glória. Abre a sua Bíblia aí, ainda em 1 Reis. Vamos estar lendo do verso 9 a 11. 1 Reis, aí mesmo quando nós já estávamos, do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Perdão, é 11 do 9 ao 11. 1 Reis 11 do 9 ao 11. Eu vi aqui que não estava batendo. A ira de Deus contra Salomão, o subtítulo. Fala assim a palavra do Senhor: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então a gente vai ver aquele homem que outrora estava diante do Senhor pedindo sabedoria, conhecimento, e o Senhor o deu. Ele já possuía, ele já era detentor do conhecimento, ele já era detentor da sabedoria vindo da parte de Deus. Ele agora simplesmente começa a levantar altares para outros deuses. Ele traz a idolatria para dentro de Israel. Louvado seja Deus. Ele começa a castigar o povo de Israel com impostos exorbitantes, de forma que o povo agora se sente extremamente pressionado. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que nós entendemos com isso é que ter o conhecimento e não estar vivendo a graça de Deus, desprezar a graça de Deus, não serve para nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 119. Nós vamos ver aqui a importância de guardar o conhecimento da palavra de Deus, que na verdade era a respeito disso que o apóstolo Pedro estava tratando, quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Salmos 119, versículo 11. Ainda sobre o que o apóstolo Pedro dizia, ele falava o seguinte: no fim dos tempos se levantarão falsos mestres, com falsas doutrinas, e enganarão a muitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, como igreja, precisamos ter o hábito de investigar, de buscar, de conhecer, de ler a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Existe um ditado popular que a Bíblia é um manual de vida e prática. Então, no momento que a gente abandona isso, a gente fica cego, a gente fica sem rumo, sem direção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós glorificamos a Deus pela vida do nosso pastor que está à frente dessa obra, porque está sempre trazendo a palavra da verdade, está sempre nos instruindo, nos alimentando com a palavra da verdade, mas nem todo lugar é assim. E a igreja não procura saber, não procura ver se de fato aquilo que está sendo pregado, de fato, bate com o que aquilo do Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então nós precisamos ter esse hábito de investigar, de buscar, de conhecer, de ler, de guardar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não adianta a gente ficar cheio da graça e vazio de conhecimento. Não adianta a gente ficar cheio de conhecimento e vazio de graça. Louvado seja Deus. O que diz aí? Glória. Louvado seja Deus. O salmista ele fala isso: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Estamos aqui no 12 por 8, tempo fresco, ninguém nos importunando. Louvado seja Deus. Estamos aqui adorando o Senhor na maior tranquilidade. Nossa rua é uma bênção, cheia de paz, mas nem sempre foi assim.
para nós chegarmos onde chegamos, para nós estarmos aqui aprendendo, ouvindo, conhecendo da palavra de Deus, houve homens que foram mortos e apedrejados por causa da palavra. Louvado seja Deus. Glória. Há quem queira conhecer a palavra, há quem queira estudar a palavra livremente, ao ar livre, não pode. Eu não vou fazer uma afirmação, mas eu lhes faço uma pergunta. Torno a dizer, não vou fazer uma afirmação, mas eu lhes faço uma pergunta. Será que, naquele grande dia, isso não vai ser colocado na balança? Temos o privilégio de adorar, de cultuar ao Senhor, livremente, voluntariamente, entregar a Deus o nosso culto racional. E muitas das vezes nós desprezamos esse favor. E eu lhes pergunto novamente, será que um dia esse privilégio não nos será cobrado? Louvado seja Deus. Então que possamos guardar a palavra do Senhor, o conhecimento de Deus, aliado à graça do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque existem pessoas que confundem. Eu vou te dar um exemplo. Exemplo que aconteceu comigo. O melhor exemplo é o que a gente viveu. Eu trabalhava num determinado emprego. E eu almejava um outro emprego melhor. Mas para que eu alcançasse esse outro emprego melhor, eu teria que, além do meu tempo, da minha carga horária, do meu emprego normal, eu precisaria me preparar, me dedicar um pouco mais na minha hora de descanso, adquirir conhecimento, buscar conhecimento, para passar por uma determinada etapa e tentar alcançar um emprego melhor que eu conseguiria, que eu queria. Louvado seja Deus. Então tem gente que confunde isso. Ou descansa na graça. Não, o Senhor vai abrir a porta para mim porque eu estou orando. Mas tu está se preparando, tu está no treinamento, tu está buscando conhecer, tu está se colocando no processo para alcançar. Não, porque Deus é na minha vida. Muitas das vezes a providência não chega porque nós não nos posicionamos. Glória seja Deus. Aleluia. Isso é graça. Entregar nas mãos do Senhor é graça. Mas você precisa tomar a sua atitude de buscar conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. Aquela menina que estava com a Bíblia na mão da minha filha, minha única filha. E o que eu vou falar agora não tinha nada a ver com a mensagem, não estava no script daquilo que eu tinha planejado de falar hoje, mas por algum motivo o Espírito Santo está me impulsionando a falar isso. Essa menina é minha filha, ela tem 8 anos. E eu e minha esposa, nós temos 13 anos de casado, minha filha tem 8 anos de idade. Em determinado momento do nosso casamento, 3 anos de casado, 4 anos de casado, não lembro exatamente, despertou no nosso coração o desejo de ser pai e mãe. E trabalhamos para isso. Só que a bênção não veio. E a bênção não veio. Louvado seja Deus. Eu sou 10 anos mais velho que minha esposa. Eu tenho 39 anos, embora pareça que eu tenho 18. Ela tem 29. Não, ela tem 30. Ela fez 30, eu faço 40 no final do ano. Mas o que eu estou querendo dizer? Fomos buscar conhecimento médico e identificamos que havia algum problema ali. E na época eu tinha um plano de saúde numa empresa, procurei um médico especialista em urologista, expliquei a situação, doutor, minha esposa é jovem, eu sou muito mais velho que ela e tal. Nós temos um sonho de ser pai. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas deve fazer sentido para alguém. E a gente tem tentado aí a maternidade, não estamos conseguindo. E aí o médico falou, então vamos fazer alguns exames e tal. Para resumir, foi constatado que eu tinha um problema de fertilidade masculina. E aí o médico foi e falou assim, não, mas isso não é problema não, isso tem como reverter, tem uma cirurgia que faz e tal, tem um procedimento. O que a gente estava fazendo? Buscando conhecimento. E fizemos tudo aquilo que o médico orientou. Fizemos exames, fiz a cirurgia,
o médico vira para mim e fala assim, só tem uma coisa que eu te falei. De 0 a 100%, 5% de quem realiza essa cirurgia não reverte. E o teu caso não reverteu. E eu fiquei chateado. Calma aí, não acabou não. A gente tem uma outra situação, que é tal da respiração artificial, tal, respiração hídrica e tal. Na época, isso já está com 8 anos, há 8 anos atrás. Faz as contas que eu sou ruim em matemática, mas não sabe do que. 2016. Então, em 2016, na época estava R$13 mil uma inseminação artificial que não era 100% de chance de dar certo. Mas, os irmãos que trabalham com medicina aí, enfermagem, assim, sabe o que eu vou dizer. E eu não tinha condição para pagar aquilo. Então, a nossa parte a gente fez, de conhecimento, de buscar, de tentar, de intervir. E aí agora eu cheguei com a minha esposa, a gente sentou e falou, pô, mas eu não pago assim não. Por 13 mil há 8 anos atrás era dinheiro, né? Mas eu conheço Deus. Mas eu conheço Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Deus do céu. Vamos clamar ao Senhor para o milagre vir, para Deus realizar o milagre. Não é certeza dele fazer, se ele quiser ele faz porque ele é Deus, se ele não quiser ele não faz porque ele é Deus também. Mas vamos incomodar o céu, e a gente de joelho, a gente dobrava o joelho na beira da cama, na beira do sofá, Senhor, é nosso desejo, tu pode, Deus de milagre, se for a tua vontade de falar na nossa vida, nós queremos. E ficamos ali muito tempo clamando o Senhor. E após buscar todo o conhecimento humano, a graça de Deus certa vez nos alcançou. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Minha esposa engravidou, mesmo o médico dizendo que a minha cirurgia não tinha sido revertida e que pelos meios naturais eu não conseguiria ser pai. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Qual a mensagem que eu estou querendo te passar? Independente do problema que tu vive, busque na área do conhecimento, mas não despreze a parte da graça. Glória. Busque na parte da graça, mas não abra mão do conhecimento. Você está entendendo nessa noite? Não aleluia. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Louvado seja Deus. Glória. Esgote as possibilidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos ter cada dia o interesse de conhecer, de buscar, de investigar um pouco mais. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Vamos conhecer um pouco que é um povo que é bem pouco falado nos púlpitos, que é bem pouco pregado a respeito deles, até porque a Bíblia nos traz poucas referências deles. Atos capítulo 17, vamos estar lendo o verso 10 e o verso 12. Nossos irmãos de Bereia, louvado seja Deus. Atos capítulo 17, versos do 10 ao 12. Diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Fala, de bom grado. De bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. O que o texto está dizendo aqui? Paulo ia lendo, ia ensinando, e eles iam ali, ó. Peraí, deixa eu ver se esse cara está falando aí, está batendo. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui nesse rolo, nesse manual, nessa escritura aqui, para ver se isso que ele está falando faz sentido. Louvado seja Deus. Eu até informo os irmãos que, em alguns momentos, quando tiver alguém pregando aqui, pastor, felizmente ele nunca me chamou a atenção em relação a isso. Mas quando tem alguém pregando, provavelmente você vai me ver no celular. Porque eu estou ali no Google pesquisando, investigando. A Bíblia ela nos tem muitas palavras que
é difícil tradução, difícil entendimento, então lê alguma coisa aqui, por exemplo, Bereia. Se eu estou ali, eu já pego ali, já jogo no Google, Bereia e tal. Então eu estou sempre procurando me informar e tal. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou chamar o pastor no canto. Quando a gente trabalhava na obra aqui, a gente conversava muito a respeito disso. Então, seja curioso em aprender. Foi isso que o apóstolo Pedro estava dizendo ali. Vai vir homens enganadores. Crescer na graça e no conhecimento. Não se deixa levar por qualquer coisa que estão te dizendo por aí, não. Vai vir homens amantes de si mesmo, vai enganar muito. Louvado seja Deus. Que você tenha sede de enriquecer no conhecimento de Deus. Que você tenha sede de enriquecer na graça de Deus. Aleluia. Que elas possam andar lado a lado na nossa vida, no mesmo peso, no mesmo patamar. Louvado seja Deus. Porque fazendo isso, certamente a providência de Deus, ela vai ficar frente a frente conosco. Eu falei muito sobre conhecimento, mas agora, para fechar essa mensagem, eu quero fechar falando a respeito de graça. Eu quero fechar com a seguinte interrogação, com a seguinte pergunta: o que a graça nos causa? O que a graça nos causa? Qual o benefício, qual o privilégio, qual a vantagem a graça nos causa? Abre a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos fechar nessa noite falando sobre o privilégio da graça. A consequência da graça, podemos dizer assim. Efésios 2. Eu não tenho o hábito de ministrar lendo muitos versículos não, mas o pastor tem feito isso, eu tenho achado interessante, eu vou seguir o ritmo do pastor, tem sido bem melhor para esclarecimento, para conhecimento. Louvado seja Deus. Vamos ler, acompanha aí, de 2, do 4 ao 9. Diz assim, o subtítulo é A Salvação pela Graça. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É até o 9, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Aleluia. O que a graça nos causa? A graça nos causa isso. Você que vivia uma vida de mentira, não viva mais. Você que vivia uma vida de promiscuidade, você tem uma nova maneira de viver. Você era imundo e agora você se tornou limpo. Louvado seja Deus. Você era desprezável, mas agora você se tornou santo. O Senhor te salvou, o Senhor te resgatou. Você é uma nova criatura, você é uma nova imagem. Você é santo, você é lavado, você é comprado com preço de sangue. Você é príncipe, você é princesa, filho do Rei dos Reis. Aleluia. Eu repreendo nessa noite no nome de Jesus todo espírito de inferioridade, todo complexo de inferioridade no nome de Jesus sobre a tua vida, dizendo que tu não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não tem direito. Você tem direito sim. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Louvado seja Deus. Quer seja a bênção financeira, quer seja a cura, quer seja a bênção para o teu lar, quer seja uma promessa que vai se cumprir na tua vida, tudo isso a graça nos causou. Louvado seja Deus. Mediante a fé, que aquele que pecava não peque mais, que aquele que vivia errante, louvado seja Deus, que olhe para a cruz e veja que ela está vazia, porque aquele que morreu ressuscitou. E ele se entregou como sacrifício vivo. A acusação que ela estava sobre você já não está mais. Ele tomou sobre si. Aquele que te acusava já não tem o direito mais de te acusar. Que possamos viver uma nova vida, uma vida de santificação, uma
não sejamos como aqueles porcos que após serem lavados retornam à lama. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas que mediante o conhecimento possamos ser cheios da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha rica oportunidade de hoje. Vamos ficar de pé, fiquem todos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Faça a sua oração pessoal, faça a sua oração reflexiva. Examine-se, pois, e veja o porquê Deus ministrou esta palavra nesta noite. Aleluias! Eu entendi, eu captei, eu absorvi, compreendi, meditando estou o porquê o Senhor trouxe esta mensagem poderosa nesta noite. Faça a sua oração, observe. Será que você tem buscado crescer? Não podemos ser crianças a vida toda, não podemos ser meninos. Precisamos amadurecer, crescer em conhecimento, aleluia, na graça e no conhecimento. Pai querido, Deus amado, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento para as verdades sagradas. Muitas pessoas querem mistérios, muitas pessoas querem revelações extra, mas está ali, Senhor, para ser aprendido, para ser absorvido, vivenciado dia a dia. O conhecimento, a tua palavra, como purificará os jovens o seu caminho. Aleluia, observando, Senhor, a tua palavra. Deus, que nós possamos amar a tua palavra, esconder a tua palavra no nosso coração. Aleluia. Quero conhecer Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Tudo que tenho em troca do amor eu faria. O amor não se compra, nem se vende. É a graça.
Nós vamos participar da mesa do Senhor. Nem você conhece o seu coração, mas Deus conhece. O Espírito Santo conhece. O Espírito Santo conhece a raiz profunda das suas motivações. Até o fato de você ter pecado, o fato de você ter errado, e mesmo assim buscar e vir a ceia preocupado. Será que, irmãos, você conhecendo a Deus, você vai experimentar a graça. Você experimentando a graça, você vai conhecer a Deus, sabe? Talvez você tenha de fato pecado, tenha caído no mesmo erro, mas o Espírito Santo vai trazer a você o entendimento que você é filho, que você é filha. E que ainda que você tenha desagradado o Pai não tem prazer na sua distância da mesa. Ele quer que você vá, e assim como uma pessoa tem que lavar a mão para comer, e muitas das vezes, dependendo, precisa tomar um banho, trocar as vestes para sentar-se à mesa com os demais, Deus quer que você se limpe. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra não vai nos dizer que se distanciar de Deus porque está em pecado é uma verdade. Porque Ele quer que a gente conheça a verdade e seja liberto do pecado. Então Deus não quer que você corra em direção oposta. Deus quer que você corra para Ele. Pai, perdoa os meus pecados. A parábola do filho pródigo é uma realidade na vida de todo crente. E nessa noite nós vamos sentar à mesa com o Pai. Que o Cordeiro foi sacrificado para que houvesse festa. E a festa quando o pecador se arrepende. Faça a sua oração reflexiva. Coloque a mão no seu coração. Olhe para dentro do seu interior. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. Depois que todos tiverem recebido, nós vamos participar juntos.
Em nome de Jesus, amém? Pode passar. fala permanecei no meu amor. Aí quando eu li permanecer no meu amor, eu lembrei de Salomão. Aí o Alan vem e fala sobre Salomão. Mas, eu estou vendo a citação do amor, porque o amor para mim é mais importante do que, por exemplo, a minha agenda, do que o meu cronograma, do que
às vezes, coisas que eu planejo. Por exemplo, eu não iria realizar a ceia hoje. Ia realizar a ceia na penúltima quinta-feira, porque a nossa ceia foi no primeiro domingo. Tivesse sido no segundo domingo, eu iria realizar na última quinta-feira. Mas às vezes eu não mantenho aquilo que eu estabeleço por causa do amor. Porque o amor quebra algumas regras. Como eu sabia que a irmã Rita ia vir hoje, como eu sabia que o irmão Obadias iria vir hoje, eu falei, eu vou fazer a ceia hoje. Porque o fato de estar com os meus irmãos e cear com os meus irmãos é maior do que algumas regras ou a minha agenda que eu estabeleço. Aí eu vou dizer assim, não, pode ter desorganizado, pode até ser. Mas eu prefiro ser repreendido por desorganização do que por falta de amor. Então, por isso, irmãos, estamos realizando a ceia hoje. Glória a Deus, pastor Antigo está querendo vir, está não, foi tudo fluindo para vir, eu falei, vamos fazer ceia, não, ceia. Nós irmãos poderem cear conosco. Porque só quem irmão deseja estar na ceia e tal, não participa, sabe como é? Quem está trabalhando não é. Quem está de plantão, vendo os irmãos na ceia. Às vezes tem a possibilidade até de assistir online ali, queria estar. Então, já que meus irmãos queridos e amados vão estar, a gente já coloca a ceia e tal, e vamos cear juntos com ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então levante o elemento, vamos para os céus. Aleluia, agradeça ao Senhor, porque ninguém tem maior amor do que este, que dar a vida pelos próprios amigos. Porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que havia de ser traído, tomou o pão, e depois de haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos do elemento do pão, que simboliza o corpo de Jesus. Vou trocar meu cálice aqui com meu irmão Obadias. Minha esposa vai trocar o cálice com a irmã Rita. Não porque tenhamos nada. Às vezes as pessoas pensam, né? Vamos trocar o cálice porque tem alguma coisa. Não, é só por expressão de amor e que estamos aliançados. Eu estou aliançado com a vida do irmão. Eu oro pelo irmão, pela sua casa. Eu oro pela vida de vocês. E é isso. Não é nem pedir perdão, assim, de reconciliação. Nós estamos aliançados em Cristo Jesus. E por isso trocamos o cálice. Aí vem o médico pegar a bênção e destroca aqui, vai trocando, vai dar bom. É excesso de amor. Não, glória a Deus. Estou brincando. Eu mando o cálice para os céus. Se você quiser trocar com alguém, pode ter com alguém. Para você, não vou trocar contigo porque eu te amo. Mas eu amo ele também. Então vamos trocar. Você pode ficar à vontade, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que havia de ser traído, tomou o pão. Depois de haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo, depois de haver ceado o pão, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Vinde, tomai, comei e bebei. Fazei isto em memória de mim. Bebamos em memória do Salvador, porque ele vem. Em memória do nosso Senhor, porque ele está voltando. Vamos crescer em conhecimento e graça, porque ele está voltando. Aleluia. E adora ao Senhor, a Ele, a Ele adora. Levante seus braços, abra o seu coração, seus pulmões, dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração ao Senhor, aleluias. A Ele adora.
pudéssemos, ficaria aqui, né, irmãos? Venha para casa hoje. Devolvo a palavra para o diácono Isabel, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Que momento glorioso, que palavra gloriosa. Vamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Agora é hora dos dízimos e ofertas. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Como diz aqui, né? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não como pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Amém? Eu pedi o Joplin para me ajudar com os envelopes. Aí ele vai passar para os irmãos. Aleluia. E eu vou passar para a irmã cantar um louvor, enquanto os irmãos vão separar para depois a gente orar. Meu Jesus, Salvador. Sol de teu nome.
Irmão, chegou ao fim do nosso culto. Mas não fique triste. A igreja pode se sentar. Domingo. Glória a Deus, Pai. Estaremos aqui na parte da manhã, 8h30. Aleluia, em nome de Jesus, de manhã e de noite, tá, irmão? Tem um curso, os irmãos de biologia, eu e alguns irmãos. E tem um curso com o pastor, bênção, né? Pastor, ó, dá um curso aí para quem quer servir, trabalhar na obra, aprender. O Senhor convocou o pastor convocou toda a igreja, né? Que não estiver fazendo um curso de biologia, vai estar fazendo um curso logo após a curso. E a gente também tem a quentinha, glória a Deus! A quentinha, o churrasco abençoado, nosso irmão. Amém. Glória a Deus, entra a obra do Senhor. Ai, irmãos, é almoço. Quem quiser já pode reservar com a Paulinha. Aleluia, vai ser benção, vai ter até picanha. Oh, Deus. Então, irmãos, é benção. E à noite a gente tem o nosso culto, né? Para adorar o nosso Deus. E tem as nossas células, para quem ainda não participa de célula. E também, quinta-feira que vem, estamos de volta. É isso aí. De glória em glória, caminhando junto com Jesus, né, irmãos? Crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Vou passar para o nosso pastor. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Coisa boa, né? Conseguimos chegar, conseguimos estar na casa de Deus. Muitos enfrentamos desafios, mas conseguimos romper. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas ao Pedro. Pedro, né? Ao Pedro, seja bem-vindo. Já tem 3 Pedros e 3 João. Né? Tem 3 Pedros, 3 João, um Jonathan, esqueci o nome dele. É isso aí, Deus abençoe. O irmão Eric, ele deseja contar algo da parte de Deus aí, uma bênção. Eu ia deixar ele, deixar ele testemunhar. Ela está orado, querendo testemunhar. E pastor, você sabe que eu sou breve, né? Você. Graças a Cristo, meus irmãos, tudo bem? A trabalho está maravilhosa. Queria dar o meu testemunho aqui. Eu estava indo para o meu curso, né? No trabalho em paciência. E nisso eu, indo para o curso em paciência, eu peguei um ônibus e tal. E nisso entrou um vendedor. E nessa questão do vendedor estava vendendo bala, chocolate, coisa assim. E nisso eu chamei ele para comprar um amendoim. E nisso eu troquei ideia com ele e tal. E nessa de trocar ideia com ele, eu orei por ele e citei um versículo, que é o Isaías 40:31. Acreditando no Senhor, irmão, só força, voto como águia, corre e não fique exausto, anda e não fique cansado. E nisso, né, a moça estava observando e ela complementou o que eu falei. E entendemos que, mediante ao nosso ato de fé, as pessoas nos observam. E tem no Mateus, né, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 8, 7, diz que se você semear em terra boa, gerará grandes frutos. Então abraça a oportunidade que Deus tem para nós. E a gente não vem sem pegar o medo, as inseguranças e também a timidez, pois Deus não está procurando profissionais, né, evangelistas, Deus está procurando pessoas disponíveis a obedecê-la. Então, a gente sempre vem a se apegar às oportunidades com força e coragem, porque Josué 9 diz: seja forte, corajoso, não desanima, e o Senhor, seu Deus, está conosco em qualquer ocasião. Obrigado pela oportunidade. Vai, Marcos, pega ele, Alan também, claro, vai treinando. Vem, Deus abençoe, irmãos. Glória a Jesus, né? Coisa boa na casa de Deus. Ó, meu cunhado de São Paulo entrou em contato com a Paula, pastor, não sei se é golpe e tal.
DDT 11, foi meu cunhado. Ele comprou 4 quentinhas de São Paulo. Aí ele falou, não, ele comprou 4 quentinhas, Paulo, para doar. Ele quer abençoar alguém com 4 quentinhas. Vê se alguém na nossa igreja quer ser abençoado com quentinha. Senão a gente vai atrás de alguém aí e vamos abençoar alguém que esteja com fome com a quentinha. Glória a Deus. Que Deus está abençoando. Amém? Aí, ó. Quentinha está no mercado livre agora. Bota a mão no coração. Feche os olhos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua doce, gloriosa, santa presença, que é, meu Pai, real em nossas vidas. Nós nos despedimos desta casa, mas não dela, porque ela está em nós. A tua presença habita em nós, Senhor, aleluias. Que nós possamos ser sal, possamos ser luz, nós possamos alvoroçar esse bairro, meu Deus, contagiando corações, transmitindo o seu amor, porque o Senhor não está em busca de profissionais, o Senhor está em busca dos disponíveis. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Eric, obrigado, Senhor, pela vida do Jorge, pela vida do Pedro, meu Pai, do Pedro, que nós estamos conhecendo nessa noite, Senhor, amigo também dos meninos, do Eric. Que o Senhor abençoe, Senhor, a juventude desta casa, a juventude desta igreja. Abençoa, Senhor, o Mateusão, que tem, ó Deus, uma avaliação na prova, que precisa, ó Deus, estar amanhã fazendo atividades da faculdade no polo e não veio hoje, assim como a Lisa. Senhor, outros, abençoa os jovens que estudam, que trabalham. Meu Pai, livra-os das mais amizades, das mais companhias, das mais influências. Meu Pai, daqueles colegas que são influências para o mal. E que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa usar os nossos jovens poderosamente neste tempo para anunciar o teu amor, a tua palavra. Deus, leve meus irmãos, guardando-os, livrando-os de todos os males, Senhor. Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ó Deus, despeço meus irmãos sob os teus cuidados, em nome de Jesus. Que o amor incomparável de Deus o Pai, a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, o Filho, o amor, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre a igreja do Senhor Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Tchau. Com a paz. Deus abençoe. Você gosta de pegar bebê Mas, tipo assim, vai ser
Foi ela